Muita alegria, né? Trazer essa amiga aí que vocês vão conhecer, fantástica. Eu conheci a Aline lá na Unicamp, na Geociência. Aí é muito interessante, a gente vai ouvir agora, né, a trajetória dela acadêmica e profissional e ver por que ela está na Geociências, né? Bem assim. E tem tudo a ver com filosofia afroperspectivista. Então, Aline, fica à vontade. Você já viu aí que a Luciana e a galera é um pessoal muito acolhedor, né? É gente nossa também, de tudo que a gente já conversou, já escreveu junto também. Então, fica à vontade, tá bom, querido? Um prazer, tá? Legal, muito feliz mesmo. Obrigada, pessoal. Eu, assim, queria, né, reforçar os agradecimentos dessa oportunidade de estar conversando com vocês, dizer que eu me senti muito feliz, né, do convite do Henrique, porque, sinceramente, não sabia nem o perfil de vocês, assim, mas sabia que ia ser um encontro muito feliz, né? O Henrique é sempre uma pessoa muito inspiradora, que tem muito bons insights, né? Então, só de saber assim que vocês, por exemplo, são da área da produção artística e cultural, já estou super animada para conhecer cada um de vocês, querendo que a gente marque outras conversas para, né, pensar trabalhos juntos, porque eu acho que tem uma riqueza, né, uma potencialidade assim, né, nesse trabalho que a gente faz e que a gente precisa se conhecer e se encontrar, né? Então, acho que esse é o momento também de ampliar as redes, né, de vocês saberem um pouco o que eu faço, como eu trabalho, com quem que eu estou trabalhando aqui, para a gente ir pensando novas formas de estar junto. Assim. Então, acho que eu espero que esse encontro seja o primeiro de muitos, né? Então, fica o convite para a gente já marcar uma próxima conversa, sabe? Provavelmente em outubro ou novembro, eu não sei que dia exato, mas eu estou indo para o Rio de Janeiro para participar de uma reunião. De repente, a gente pode marcar um encontro presencial aí. Vamos ver se a gente consegue articular essas coisas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação bem rápida, e aí, assim, às 11 horas, umas 11h10, assim, eu preciso sair, porque eu tenho que buscar minha filha na escola, tá? Então, eu vou tentar fazer uma apresentação mais rápida possível, e aí eu não sei se estão organizando de fazer uma rodada de conversas e tal, aí eu vou tentar abrir esse espaço para a gente fazer. Se vocês quiserem que eu direcione alguma coisa também, conforme eu for me apresentando, vocês me cutucam aqui que eu mudo um pouco a abordagem, tá bom? Ô, Aline, só um instantinho, Aline, desculpe. Deixa eu primeiro dar o meu sentimento para você em relação ao seu avô, né? Porque eu acho que até começaria com ele, não sei como é que você vai começar, né? Assim, da importância que seu avô teve para você, né? E para sua família, dele ter vindo do Japão aqui para o Brasil, né? Então, e hoje você está aqui porque ele veio primeiro. Então, acho que eu queria, assim, desculpe tomar essa liberdade, tocar, mas eu sei o quanto que é importante para você e para sua família, né? Acho que é legal. Não sei se você quiser falar. Obrigada, Henrique. Eu tenho um tio-avô, que foi um pai do meu pai, né? Que é como um pai para o meu pai, que ele faleceu com 100 anos. Então, a gente teve a sorte de conviver com um ancestral, né? Durante tanto tempo aqui nessa terra. E ele e meu avô, eles eram muito próximos, né? Os dois vieram do Japão para cá e criaram uma família junto com as minhas avós, que são irmãs também, né? Então, são duas famílias que se juntaram. Do outro lado da minha família também tem isso, então foi uma estratégia mesmo, né, coletiva da imigração japonesa. E, Henrique, de uma forma muito interessante, na semana passada também faleceu um outro ancestral meu. E aí eu conversei com uma amiga minha, japonês é como se fosse Guarani, assim, a gente está sempre junto. Então, muita gente morre toda hora, muita gente nasce, muita gente casa, né? Porque a gente está sempre junto. Então, tá todo mundo participando da vida de todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma travadinha aqui. Tá. Mas é isso, assim, acho que essa informação que o Henrique traz, ela tem uma relevância, porque ela já aponta, né, uma maneira muito diferente,
um corpo diferente, né? Um corpo que não é de uma mulher branca, fazendo pesquisa, atuando na produção artística e cultural, e sendo mãe, né? Enfim, vivendo essa vida que a gente vive contemporaneamente, nesse encontro que a gente tem agora nesse presente. Então, o que significa, né, fazer uma pesquisa ou ser pesquisadora a partir dessa perspectiva racializada de uma diáspora asiática, né? Esse foi um tema que ele foi aparecendo na minha trajetória pessoal só depois quando eu entrei na graduação. Porque antes de eu entrar na graduação, que foi aqui na Unicamp, né, no IFISH, eu cresci num município chamado Lucélia, no interior do estado de São Paulo, com 18 mil habitantes, e dentro de uma comunidade japonesa que não se refere a si mesma como uma comunidade fechada, mas todas as pessoas ali se conhecem desde criança. Os meus pais se conhecem desde que eles são bebês, né? As famílias todas se conhecem entre si, pai, mãe, avô, tio, todo mundo, né? Então eu cresci nesse contexto e a primeira experiência que eu tive de sair desse contexto racializado foi na Unicamp, né? E essa foi uma experiência muito forte de entender que eu não compartilhava as mesmas referências da hegemonia, né? Então, eu me sentia não fazendo parte das referências, mas ao mesmo tempo chegando num espaço no mesmo tempo que todo mundo. Porque em Lucélia, como a gente vinha de uma onda de imigração que chega no território posteriormente aos outros imigrantes, a gente sempre era tratado como, assim, povo novo, né? Então, isso fazia parte da minha relação familiar, do repertório da comunidade, e estava tudo bem. Então, assim, tudo bem, é que a gente não é dessa terra, a gente tem as nossas referências e tal. Só que chegando na Unicamp, eu via outros alunos chegando lá, né, no mesmo momento que eu estava chegando, e se apropriando do espaço, compartilhando referências que eu não compartilhava, e eu não entendia por que eu falava, gente, mas a gente está chegando nesse mesmo momento, todo mundo junto. Por que eu não tenho essas referências que essas pessoas têm? O que aconteceu? Como que essas pessoas acessaram essas informações e eu não, né? E aí eu fui entendendo que não só crescer no interior do estado de São Paulo, em uma região que foi planejada para ser a produtora do Exército Industrial de Reserva, né? E aí a gente vai numa linha mais marxista, entendendo como é que a gente faz a divisão do trabalho social entre as cidades e as regiões aqui no Brasil, né? E, enfim, uma geopolítica internacional também. Então, crescer nessa região, que era uma região que tinha como oportunidade de vida para os jovens ser agente penitenciário ou cortador de cana, então, assim, isso já colocava para mim um acesso a informações da hegemonia que era muito diferenciada. Apesar da minha família ser uma família de classe média lá na região, a gente não tem o mesmo repertório cultural, artístico, filosófico que uma família quatrocentona de São Paulo, né? Então, algumas pessoas, né, que entraram comigo na faculdade cresceram em grandes centros urbanos e acessavam grandes bibliotecas, grandes museus de arte, né, instituições que são referências no que é considerado mainstream na arte, na cultura e na filosofia, enfim, no campo da produção das ciências sociais também. E aí eu cresci nesse outro contexto. Para além disso, eu cresci numa família que teve essa experiência diaspórica. Então, além das minhas referências estarem sendo todas pautadas por essa geopolítica mesmo das cidades aqui no estado de São Paulo, a minha referência também é uma referência étnica, né? Eu cresci dentro de uma família que tem um repertório filosófico-cultural que não é nem católico, né? Nem do candomblé, nem das religiões de matriz afro-brasileira e nem evangélica. Então eu falava, gente, o calendário da minha família também é um calendário diferente, né? E aí essas questões foram se avolumando, né? Eu fui percebendo mesmo
essa diferença na minha formação e trabalhando toda essa diferença a partir do repertório que a sociologia e a antropologia vão dando para a gente. E aí isso virou a minha pesquisa de mestrado e depois a minha pesquisa de doutorado. Né? No mestrado eu estudei o processo de avanço da monocultura da cana-de-açúcar para o município de Lucélia e como é que ficava a relação dos pequenos proprietários de terra com a sua propriedade rural, e aí entendendo o sentido que as pessoas e as famílias vão dando para aquela propriedade, né? Então, que aquilo também tem uma relação ancestral, de prestação de homenagens, né? De cuidado com a própria família, das memórias de migração, mas isso também está articulado a estratégias geracionais de ascensão social, né? Então, a terra, ela é não só um meio de vida, no sentido econômico, mas no sentido filosófico e espiritual, né? E aí, na pesquisa de doutorado, eu entrei em contato com um rito de cultos ancestrais performado no município de Álvares Machado, que também fica no interior do estado de São Paulo, onde tem um cemitério étnico, um cemitério onde imigrantes japoneses estão enterrados lá. Não tem nenhuma pessoa que não seja imigrante japonesa que esteja enterrado lá. E aí, nesse cemitério, ao lado do cemitério, né, no mesmo terreno assim, a comunidade japonesa de Álvares Machado performa um ritual de culto a esses ancestrais há mais de 100 anos. E aí, a minha pesquisa de doutorado foi sobre isso. E aí, articulei, então, conforme eu fui percebendo, né, me aproximando dessa comunidade, participando dos rituais porque eu estava fazendo uma pesquisa de observação participante, eu fui percebendo que muito do discurso e da narrativa que era mobilizada ali nos momentos do ritual e na própria articulação para produzir aquela grande festa, tinha muito léxico do imperialismo japonês do século XX. Né? E aí isso me inquietou muito e eu fui entendendo também como é que o imperialismo japonês chega aqui no Brasil no século XX, né? Elementos, né, do imperialismo japonês chega aqui no Brasil e a gente encontra, né, a gente enquanto comunidade nipo-brasileira, encontra um contexto de hierarquização racial super intensa e como é que a gente se enquadra dentro desse contexto. E a pesquisa de doutorado, então, tratou não só de rito de cultos ancestrais, mas entendendo também essa perspectiva sociológica da raça e de como é que fica a racialização dos povos amarelos aqui no Brasil, em contraste com o imperialismo japonês. Isso foi a pesquisa de doutorado, né? Quando eu estava terminando, e aí eu estou contando um pouco essa trajetória para vocês, porque isso tem a ver com a honestidade intelectual, que eu considero, né, uma honestidade intelectual, que é uma abordagem metodológica da gente se considerar parte da pesquisa que a gente faz. Né? O nosso corpo, a nossa formação intelectual e todo o capital que a gente mobiliza para escrever uma pesquisa está presente no nosso texto. Né? Não tem como separar as nossas experiências, os nossos valores, as nossas projeções, fantasias, os nossos desejos de um texto de pesquisa ou de qualquer produção que a gente vai fazer, tá? Então, assim, a minha trajetória, ela impacta muito na maneira como eu trabalho, né? Na maneira como eu faço os recortes de pesquisa e no que eu quero também para a minha pesquisa, tá? Então, quando eu estava terminando de escrever a tese de doutorado, a gente estava vivendo no Brasil a crise do governo, né? Do governo do PT. Então, a Dilma sofreu um impeachment e aquilo, para mim, mexeu demais, assim, com as minhas expectativas com relação ao que era possível para a gente fazer naquele momento. E aí, a gente, nesse momento, eu estou querendo dizer mulheres e principalmente mulheres racializadas, tá? Eu vivi aquele momento como um golpe muito forte, de muita violência na minha própria expectativa de vida, assim. Né? Então, se aquela violência estava sendo cometida contra a mulher que ocupava o cargo
de mais poder e relevância e legitimidade da nossa sociedade, o que é que não ia acontecer com as outras mulheres que estivessem em situação de vulnerabilidade, então, né? Mulheres desempregadas, mulheres, né? E aí eu falei, cara, eu preciso arrumar um emprego. Não vou mais ficar contando com a sorte, esse negócio de concurso já era, né? Que também era isso, né? As universidades estavam sob ataque, assim como continuam estando, né? Naquele momento, acho que se deflagrou mesmo o conflito aberto, assim. E aí eu falei, eu vou achar um emprego para mim, né? Eu preciso ter alguma estabilidade, porque eu queria ter filhas e filho e tal. E aí eu comecei a prestar processo seletivo e eu passei no processo seletivo do SESC. Né? Eu virei educadora do estágio de tecnologias e artes e inaugurei a unidade do SESC Birigui, lá no interior do estado de São Paulo. Então, vocês veem que a minha formação ela está muito associada a Unicamp, UFSCar, o UFABC, né? Mas a minha vida, as minhas referências, né, as minhas redes, elas estão também no interior do estado de São Paulo, né? E aí eu fiquei inaugurando lá a unidade, 2 anos trabalhando lá, e eu fui convidada para trabalhar no Sesc Avenida Paulista em 2019. 2 meses depois que eu chego em São Paulo, né, eu comecei a trabalhar, eu ia dar minha primeira atividade, e aí vem a pandemia e fecha as atividades. Ao longo desse tempo em que eu estava trabalhando no SESC, eu trabalhei muito mobilizando, né, o ferramental que eu tinha da sociologia e da antropologia. Então, eu ajudava movimentos sociais da região a produzir as suas atividades em formatos de produtos para ser um projeto de arte e cultura dentro do SESC, né? Então, ao longo da graduação, mesmo fazendo a minha pesquisa de iniciação científica, mestrado e doutorado, eu continuei trabalhando, né, fazendo militância com movimentos sociais. E aí, por exemplo, essa atividade do Ederan Lab, que foi essa instalação de software, de uma ilha de edição, né, com software livre no território Chavante, que foi naquele contexto da cultura da política de pontos de cultura do Ministério da Cultura do Gilberto Gil. Não sei se vocês lembram. E aí eles tiveram recurso, fizeram parceria com a gente foi para lá, ajudou eles a fazer toda a compra dos equipamentos e tal, e foi instalar os equipamentos lá com eles, fazendo algumas oficinas de formação, né? Ensinando a instalar e fazer manutenção e usar mesmo os equipamentos. Então eu fiz isso, então eu trabalhava com esse povo, e aí eu ajudava eles a fazer também projetos para vender para o SESC. Depois eu comecei a atuei com cursinhos populares, aí atuei com grupos de capoeira, né, lá da região. E aí, quando eu fui para São Paulo, trabalhar no SESC, teve a pandemia, né? Fiquei atuando nas áreas que eu já costumava atuar, que era arte têxtil e, enfim, artes manuais, história da arte, produção audiovisual e tal. E aí, quando voltou a pandemia, a gente voltou a trabalhar presencial, eu comecei a voltar a trabalhar também com movimentos sociais, trazendo movimentos para atuar no SESC. Em 2022 mais ou menos, eu comecei a sentir vontade de voltar a pesquisar e fui entendendo também que os formatos de atuação no SESC, né, onde eu estava atuando, eu queria ampliar um pouco, né, a minha atuação, voltar a pesquisar e tal. E aí eu comecei a trabalhar aqui na Unicamp com a professora Leda. Eu saí do SESC e comecei a fazer esse pós-doc, né? Tive algumas questões da minha vida pessoal, e aí eu comecei a fazer esse pós-doc, que foi onde eu conheci o Henrique. Esse projeto que eu atuo agora é um projeto de monitoramento de mundo pós-Covid. Então, a gente faz um levantamento bem amplo, né, e numa perspectiva global também, de como a pandemia afetou a vida das pessoas
e como determinar, os governos também mobilizaram informação, desinformação, enfim, para gerir, né? Tem esse termo, né, que é governança, como é que foi o modelo de governança, vários modelos de governança foram mobilizados no momento da pandemia. E aí, por conta desse projeto, a gente fez um mapeamento aqui no Brasil sobre comunidades que se articularam de forma diferenciada, assim, para combater o avanço da pandemia. E aí a gente está atuando aqui no Brasil, né, na Amazônia, na Tríplice Fronteira, a gente também está atuando com comunidades do Vale do Ribeira, comunidades do Complexo da Maré e comunidades do Fórum de Comunidades Tradicionais da Serra da Bocaina, que é Paraty, Angra dos Reis e Ubatuba. E aí, principalmente, a frente que eu toco, né, dentre esses territórios, é a frente com o pessoal, principalmente da Serra da Bocaina, mas recentemente eles lançaram a Aliança da Mata Atlântica, então também tem uma articulação com o Vale do Ribeira e com o Sergipe, mas o que a gente está interessado, principalmente, é entender as possibilidades conceituais e práticas da atuação conjunta de movimentos sociais com universidades, né? O que a gente entende é que tem uma frente de combate conjunto, que é combate à desinformação e principalmente a desinformação, porque, por exemplo, nas universidades a gente tem aquela coisa da balbúrdia, né? A universidade só faz balbúrdia, e o discurso anti-ciência e tal, e os movimentos sociais, no caso desses movimentos, eles estão muito na linha de frente do combate ao negacionismo climático, por exemplo, né? Então, a gente se une nessas frentes de atuação conjunta e vai pensando ações, cada uma em sua frente, para incidir em diversos campos que a gente considera que são de luta, né? Paralelamente, então tem essa frente de pesquisa, que depois a gente pode falar um pouco mais. Paralelamente a isso, por conta da minha atuação com o SESC, eu abri uma empresa de produção artística e cultural, que é a Peixe Lindo. Então, a Peixe Lindo é um CNPJ, mas também é um coletivo, né? Que a gente atua junto com, tem assessoria jurídica, tem assessoria administrativa, assessoria de comunicação, enfim, de artes e tal, e a gente faz um apoio a projetos de coletivos, movimentos sociais ou pessoas, por exemplo, refugiados e tal, que estão na busca pela profissionalização para se inserir dentro do mercado de arte e cultura aqui do Brasil. Então, a gente está fazendo desenvolvimento de projeto para editais, para vender para a SESC, e, mais recentemente, a gente está fazendo também desenvolvimento de projetos para planejamento estratégico mesmo desses grupos. Então, por exemplo, criação de centros de pesquisa, centros de arte e cultura, centros de memória, né? E articulação política para a produção de eventos, enfim, feiras e mostras. Acho que um pouco era isso. Aí, se vocês tiverem dúvidas, né, quiserem fazer comentários, acho que tem... Enfim, fui soltando algumas informações, né, acho que provavelmente vocês ficaram com algumas questões aí, e eu estou à disposição. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente conversou uma vez sobre o corpo tecnológico, né? E eu fiquei com isso muito na cabeça. Eu acho que é interessante, assim, se você pudesse nos falar o que você conceitua corpo tecnológico e como é que esse corpo tecnológico ele faz essa ligação ou não faz de sua ancestralidade e o que você está vivenciando hoje com os movimentos sociais, com esses grupos. Entendeu? É isso. Você quer responder uma a uma? Você prefere que a gente fale em bloco? Vocês que sabem, que vocês acharem melhor. O que você prefere, Luciana? Então, eu vou fazer mais uma aqui, então, que eu acho que talvez tenha algum gancho na pergunta do Henrique,
queria que se você pudesse desenvolver um pouquinho mais essa questão que você falou no início, né, da gente não poder dissociar nossa história, nosso corpo, nossa vivência, nossas referências, né, da pesquisa que a gente faz, mas, ao mesmo tempo, também não ficar autocentrada, né? É uma forma... não sei se isso é um conflito, ou se isso é só positivo, ou se tem questões conflituosas também nessa questão da gente, ao mesmo tempo que traz a gente... Como se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Tá. Obrigada, eu gostei bastante das duas questões e acho que elas se conectam, sim. Dentro do programa que eu trabalhava no SESC, né, no Tecnologias e Artes, e acompanhando também a discussão da antropologia, da sociologia do corpo, a gente entende o corpo como uma grande tecnologia, assim, né? A mobilizar o nosso corpo, né, em termos, né, enfim, a dança, as artes do corpo fazem isso, né? Esse é um entendimento comum, assim, já, né? Então, esse debate que eu falo com o Henrique tem a ver com essas referências, assim, né? Mas não só isso, eu acho que os corpos, eles também, quando a gente fala, né, em diáspora, aqui no contexto brasileiro, os corpos, esse debate da diáspora, ele tem a ver com o processo de racialização também, né? E como é que essas ondas migratórias de deslocamento humano, eles chegam e se enquadram dentro dos contextos sociais nos quais eles são recebidos, de onde eles saem. Né? Então, entender o nosso corpo como uma grande tecnologia, uma grande ferramenta, ajuda a gente também a perceber como é que a gente chega nos lugares, como a gente é recebido, quais são as potencialidades que esse corpo nos traz, assim, né? Saber da nossa história, né, é um grande privilégio no contexto brasileiro, né, porque muitas histórias são apagadas, são negadas, né, até hoje. Então, por exemplo, na pesquisa que eu fiz lá no município de Lucélia, eu não pude acessar alguns acervos, uma porque eu não sou de uma família de pessoas brancas lá da região, então o que você está fazendo aqui que você quer saber, né? Por que você quer ter acesso a esse acervo? Esse acervo é da minha família, né? Então eu enfrentei essas questões, mas também porque a gente tem uma tradição, uma falta de tradição acervística aqui no Brasil, que faz com que as pessoas tenham, as instituições, principalmente prefeituras, câmaras, bibliotecas municipais, tenham um pouco cuidado mesmo com as próprias reservas, né? Então, teve um acervo lá que eu fui tentar visitar, que tinha alagado, depois tinha pegado fogo, muita coisa que a gente foi ver tinha, assim, resto de animal morto, e eu falei, gente, não vai dar para fazer pesquisa aqui, não tem como fazer pesquisa em acervo, né? Isso significa que a gente precisa buscar, né, colocar o nosso corpo para jogo, assim, e buscar as referências em outros aportes, né? Então, aportes corporais mesmo. Então, por exemplo, memórias de idosos. O que essas pessoas podem me contar, né? O que essas pessoas estão trazendo para mim? Aí eu me perdi um pouco porque que eu fiz essa viagem do negócio do acervo. Mas, assim, a ideia é que se a gente tem uma perspectiva de olhar para a nossa história, né? Ah, lembrei. Olhar para a nossa história e ter acesso às nossas memórias já é um privilégio, tá? E entender que isso é um privilégio também traz responsabilidades, porque a gente está num contexto de uma colonização, né, no contexto brasileiro, de um processo de colonização e de um processo de subalternização de grande parte da população brasileira que não se encerrou, né? As mesmas elites, os mesmos grupos sociais, sabe, que estão aí desde a Seis Maria, continuam, né? Tem um projeto político de extermínio de grande parte da nossa população
que não começa agora, e é muito anterior, por exemplo, à ditadura, a vários processos, né, que são muito graves e muito críticos. A gente vê, por exemplo, na pandemia, que a pandemia atinge a sociedade brasileira de uma maneira geral, mas atinge de formas desiguais, de forma desigual, né? Então, a maneira como você recebe crises e catástrofes, né, tem a ver com classe social, né, com renda, enfim, com acesso à informação, com acesso a transporte, meio de comunicação. Então, tudo isso incide sobre a nossa vida individual e faz com que, se você tiver uma atitude em si mesmada, né, você vai ter dificuldade de enxergar algumas coisas, né? Você vai ter dificuldade de entender, por exemplo, que determinados repertórios. Acho que isso dialoga um pouco com a discussão que vocês estavam tendo agora, antes de começar essa conversa, né? Que determinados repertórios culturais mobilizam saberes e referências que são outras, né? E não cabe à pesquisa, ou à pesquisadora, ou enfim, à instituição, fazer um juízo de valor entre o que é mais certo e o que é mais errado. Né? As coisas são como elas são. Né? Então, assim, uma atitude de pesquisa, de mapeamento, de entendimento, ou de busca por articulações e ampliação de repertórios, ela precisa partir da ideia de que as pessoas são diferentes. E a diferença, ela não significa, nesse sentido, assim, desigualdade, né? A diferença cultural, diferença artística, diferença de repertórios. Mas a desigualdade também opera linhas de tensão na maneira como a gente se relaciona assim, tá? Então é um jogo muito que exige da gente, né, habilidade e negociação também, porque os conflitos eles aparecem, sim, né? Então, por exemplo, muitas tensões acontecem quando eu chego em determinados territórios e eu sou reconhecida como uma mulher asiática, descendente de imigrantes japoneses, porque algumas comunidades já tiveram problemas com representantes, com pessoas que são parecidas com o meu corpo, né? Então as pessoas já associam. Então, ou acho que eu sou parente, ou acho que, sabe, eu tenho a mesma postura, né? E faz parte isso, né? Eu acho que, assim, as pessoas, a gente mobiliza os nossos preconceitos nas interações, né? E eu vivo isso no meu cotidiano, né? Eu sou marcada como uma mulher asiática. Em muitos contextos, as pessoas me chamam de mulher branca, né? Apesar de eu não ter nenhum repertório de mulher branca, não entender muitas vezes como elas estão se comportando daquela maneira, por que elas estão fazendo aquilo, né? Mas faz parte, assim. Então, acho que estar no mundo, né? No Brasil, em qualquer lugar que a gente vai, é saber lidar com essas linhas de tensão, assim. Então, em determinado contexto, e aí entender por que aquela pessoa está te tratando daquela maneira e saber jogar, né, fazer a virada de posicionar a pessoa. Olha, não é isso. E tá tudo bem se você também não quiser conversar comigo, mas eu não sou essa pessoa e não é isso que eu vim fazer aqui. Né? Então, assim, acho que porque também ficar numa postura sempre, mas a pessoa precisa entender, eu preciso fazer um esforço, também eu acho que vem uma postura muito paternalista, sabe? De uma culpa histórica, branca, que está muito longe da responsabilização, né? Então, eu acho que uma atitude honesta de pesquisa, de atuação profissional, de trabalho mesmo, de tecimento de relações, né, minimamente horizontais, é partir da ação conjunta. Então, assim, olha, se você não está entendendo o que eu estou fazendo, vamos conversar. E se a partir dessa conversa a gente não tiver um pressuposto de trabalho comum, tá tudo bem, né? Mas eu não vou ser paternalista de ficar passando pano para o seu mal entendido e continuar trabalhando com uma pessoa que está me esculhambando, assim. Também acho que não é uma atitude honesta, assim, sabe? Da minha parte fazer. Porque daí eu também não consigo entregar o melhor do que eu posso fazer e nem extrair o melhor daquela pessoa, né?
as relações de trabalho, elas são mais profícuas quando elas são pavimentadas no terreno da confiança, né? Então, assim, como que a gente vai trabalhar junto se um não confia no outro? Se você está achando que eu sou, sei lá, uma descendente de imigrantes japoneses, que sou preconceituosa, que foi para roubar, para fazer qualquer coisa, ou que eu não entendo do que eu estou fazendo, sabe? Então, acho que nesses momentos, assim, dessas tensões, quando a gente vai reconhecendo esses conflitos, né, e os preconceitos que vão aparecer, porque também a gente é mulher, a gente sabe, né, que muitas vezes a gente chega num lugar e a pessoa duvida da nossa capacidade, deixar claro, olha, está acontecendo isso? Então vamos entender, assim, qual que é o nosso interesse em comum, então? Por que a gente está aqui? E aí, será que a gente consegue continuar junto? Sabe? Acho que é mais ou menos essa postura que eu tenho adotado, assim, é realmente levar o meu corpo, né, e é isso, um corpo, né, como uma ferramenta, uma grande ferramenta, a melhor ferramenta que eu tenho, levar inteiro ele, né, e dizer, é isso que eu tenho, com toda essa história, com toda essa carga, e é isso que eu vou entregar. Mais do que isso eu não consigo também, porque eu não sou outra coisa, né? Então é isso. Será que a gente consegue trabalhar a partir disso? O que você tem também para me trazer? Me traz aí sua história, a sua bagagem e todas as potências que você tem também. Como é que a gente vai operar a partir disso? Né? Então, a gente vai fazendo calibragens, modulações, que não são simples, né? Principalmente considerando, né? E sabendo, assim, trazendo mesmo para a mesa, né? A nossa história, a nossa ancestralidade, todos os problemas, né? Que os nossos ancestrais também causaram, né? Não direta, mas talvez indiretamente, porque, por exemplo, o Japão teve uma atuação muito problemática lá na Ásia, muito problemática, assim. Crimes humanitários gravíssimos que ainda não foram julgados e tal. E aí eu tenho contato com militantes de outras correntes migratórias aqui no Brasil, da Ásia, e a gente tem esse encontro aqui. Né? A gente se encontra num território que não é asiático. Então, como é que a gente consegue trabalhar junto? E aí, esse trabalho que eu fiz um tempo na Galeria Diáspora, que é uma galeria de arte que tem lá em São Paulo, a gente não tem mais o projeto, né, de escola, mas era um pouco a partir desses valores, assim, desse encontro nesse território brasileiro, né, de todas essas correntes. Então, um encontro que na Ásia é praticamente impossível por conta das questões geopolíticas que contemporaneamente ainda acontecem lá, aqui no Brasil é possível sentar numa mesa em que tem uma descendente de norte-coreanos, taiwaneses, japoneses e okinauanos. Como que isso é possível? Porque a gente se encontra aqui no Brasil, né? Nessa geração que também está fazendo essa leitura. Tá? Elaine? Poxa, menino, sabe que eu falei, vou esperar as pessoas fazerem pergunta, mas o meu dedo ficou próximo da palminha, e aí, sem querer, eu bati, mas eu já tinha uma pergunta, ainda bem, né? Você falou que teve uma hora que você foi trabalhar e produzir conteúdos culturais, né? Acho que no Sesc, não sei. E aí, irradiar isso, né? Eu penso muito que a produção positiva, assim, quer dizer, produção como conquista, sabe? Eu acho que ela é uma força maior do que qualquer outra, sabe? Por isso que eu falo assim, eu não sei as coisas positivas que estão acontecendo pulverizadas no país, coisas que fortalecem as pessoas, né? Eu queria saber se você observou um resultado a partir desse trabalho no seu entorno, assim, sabe? Se gerou esse tipo de posicionamento, tipo assim, eu acho que o povo brasileiro, aí eu estou muito no senso comum, né? Essa questão, quando a gente fala do complexo de vira-lata, também pode ter uma visão de eu sou forte, sabe? Porque eu acho que a tendência é que todos nós nos sintamos muito fracos, e aí não vou, isso antes, depois ainda de passar por uma questão étnica, que é ainda,
parece que a ideia é que o povo se sinta muito enfraquecido. Sim, eu concordo com você, Elaine, e eu gostei muito, né, de você falar desse jeito, assim, elaborar dessa maneira, assim, a produção como uma conquista, porque realmente ter atuado nessa instituição durante esse tempo me permitiu ver não só a potência do trabalho educativo da arte e da cultura, né, mas também as limitações do trabalho acadêmico, né? Então, durante muito, né, a minha formação foi em ciências sociais, né, numa instituição que ela é muito, em todas as instituições que são voltadas muito para pesquisa, e a gente sempre produzia materiais que me pareciam que eram materiais que a gente dava o segundo passo, sabe assim? Então, material educativo para formação de liderança sindical, material educativo para cursinho popular, né? Trabalhar no SESC, né, me deu a possibilidade, ou aulas também, né, antes, ou vou dar aula também. Trabalhar no SESC me deu a possibilidade de trabalhar, parece, assim, que era uma capacidade de executar mesmo, né. A produção artística e cultural, da maneira como eu vejo, como a gente pensa na Peixe Lindo, é exatamente colocar em prática os valores que a gente quer ver operando em projetos educativos. Então, por exemplo, lá no Sesc Birigui, a gente fez, e aí eu entendo mesmo a produção como uma conquista daquele momento, a gente fez fiz uma atividade com mulheres lá da região, que a gente ficava se encontrando toda semana, 2 horas por semana, num laboratório de experimentação têxtil. Era o primeiro contato que aquelas mulheres tinham com uma instituição de arte e cultura. Muitas daquelas mulheres, era o único momento que elas saíam de casa. Então, durante a semana toda, eram 2 horas da semana que elas saíam de casa para fazer aquela atividade. E aí a sacada foi usar um repertório que elas já tinham para que elas conseguissem também comunicar dentro de casa a saída. Estou indo no SESC para fazer crochê, tá? Estou indo no SESC para minha aula de crochê, sendo que elas sabiam muito mais crochê do que eu, né? Então, aquilo foi uma conquista que a gente teve ao longo daquele ano, que culminou numa exposição de uma obra coletiva que a gente fez, que saiu no caderno de programação, saiu no Jornal da Cidade, saiu no Jornal Regional, a gente produziu programa de rádio, lá as mulheres levaram as famílias, né? Teve tipo um coquetelzinho, assim, de inauguração daquela obra, a obra ficou lá na unidade durante vários meses, com o nome daquelas mulheres, né? E depois dessa atuação que a gente fez lá, aquelas mulheres, entre elas, criaram vínculos, né? E elas começaram a sair juntas para além daqueles horários. Então, também aumentou a sociabilidade delas, né? A própria, o cuidado mútuo, né? Também favoreceu. E aí eu falei, cara, arte têxtil aqui no Brasil, em vários contextos do mundo, ela tem essa porta de entrada muito forte para a gente trabalhar feminismo, né? E aí eu trabalhava mesmo pautas feministas, assim, nas rodas de conversa, sabe? Então, eu entendi, assim, que o processo educativo, ele se dá também por vias que a gente não considera que sejam diretas, assim, né? Trabalhando ferramentas que são mais próximas das pessoas, linguagens que estão ali no cotidiano e tal, a gente vai conseguindo incidir sobre os valores, né? Sobre valores de cuidado, valores, sabe, de socialização, enfim. Foi uma experiência muito interessante que eu entendi isso que você falou de produção como conquista. Eu acho que esse foi o momento assim que eu falei,
olha que trabalho mais legal, sabe? Como é possível, assim, a gente fazer coisas com materiais muito simples, né? Com uma estrutura muito simples e tal, desde que a gente tenha o mínimo de condição para fazer, né? E aí, a partir dessa experiência, a gente atua na Pestilindo com isso. Então, por exemplo, há uns 3 meses atrás, em julho, eu organizei um curso lá no Sesc Avenida Paulista, junto com outras mulheres também, que a gente estava querendo fazer, trabalhar a noção de família, né? Desconstruir essa noção de família para criança. Então, a gente fez um curso de arte têxtil, debatendo o que era árvore genealógica, e aí mostrando que família, na verdade, que a gente pode pensar que são as pessoas que cuidam da gente, né? Para desmistificar muita coisa, assim, da sociedade patriarcal que a gente vive, né? Que é isso, a centralidade do pai, que na verdade não. Quem que é que cuida da criança? Quem é que lava roupa? Quem é que leva para a escola? Quem é que chama seus amiguinhos para vir em casa? Quem é que liga para a vovó? Né? Então, assim, quem são as pessoas que cuidam da gente? Então, essas pessoas podem ser nossa família? De quem que a gente cuida, né? Então, entendendo também isso, né? Produzir a partir da pesquisa, né? A pesquisa sociológica, antropológica e tal, como é que a gente faz essa mediação, né? Para um público mais amplo, para outros públicos, né? Para um público de outras gerações, né? Que são as crianças, os mais velhos, mulheres com outros repertórios, né? Ações que façam sentido, né? Então, eu entendo o meu trabalho como produtora também como um trabalho educativo, assim, de mediação, né? Eu só queria pontuar, antes do Henrique falar, porque tem a ver com esse assunto, uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente pode transformar certas coisas como conquista. Eu fui numa cidade do interior de Minas, Lima Duarte, e a prefeita, que por acaso é do PT, não sei se por acaso, né? Eles fizeram uma praça de corrida muito bonita, e na placa está lá o nome da prefeita e o nome dos operários. Eu achei incrível, achei isso muito bom, sabe? Fantástico mesmo. Então, é onde assim, a gente pode aprender também a nos expor com nossas conquistas, né? Assim, acho que é uma coisa interessante. Obrigada, professora. Nossa, interessante, nada por acaso, né? A Aline falar de tecido, e eu lembrei agora, na minha jornada, meu etno-work, como diz a Luciana, eu morei em Cataguases, em Minas Gerais, e tive o prazer de trabalhar na Irmãos Peixoto, que era uma tecelagem. E quando eu cheguei lá, eu comecei a limpar o chão e tal. Aí o gerente veio falar comigo, que eu já tinha ensino médio naquela época. Ele falou: você não quer aprender como é que desenvolve, né, o fio, né, para poder montar o tecido? Gente, eu fui aprender. É a coisa mais linda, assim. E aí, interessante, tem um cara que ele tem um esquema lá que ele monta um carretel enorme, uma coisa grande, com 5.000 fios. E aí eu cheguei numa determinada sala que tinha uma paceta, que é um instrumento, ela tem uma pontinha assim, e as máquinas são todas importadas, lógico, né? E eles vão batendo para poder montar o tecido, sendo que às vezes rebenta. Então você tem que ter uma mão muito leve para você passar em cima, sentir aonde rebentou, e depois você tem que dar um nó com a ponta do dedo que não fique a marca. É por isso que às vezes a gente vê um tecido, vê uma bolinha, aquilo ali foi justamente onde rebentou o fio e o cara amarrou de uma forma... É incrível. Então, como esses fios pode fazer essa ligação entre corpos, né? Olha que legal isso, a gente nem imagina. E isso me ajudou muito depois, anos depois, a trabalhar com mulheres com filhos com autismo. Por quê? Porque o tecido ele tem cores diferentes, e essas cores, ela, no imaginário, no inconsciente, no consciente dessas crianças, eles adoram essas cores. E aí eu vi que eu poderia trabalhar aqui com tecido, trabalhando com as mães e as crianças, entendeu? Porque eu trabalhava numa instituição em que as mães deixavam as crianças e iam para o centro da cidade. Elas nunca ficavam
Aí um dia a gente pensou assim, vamos pensar alguma coisa que a gente possa colocar as mães para poder trabalhar junto, e foi sensacional. Daí eu quero perguntar uma coisa para a Aline, porque a Aline está em Campinas, né, que é 1h30 de São Paulo, né, no caso da capital. Aline, como é que você vê essa questão da ancestralidade? E hoje, assim, tem uma comunidade muito grande japonesa em São Paulo, né? Que acho que muitas pessoas aqui não sabem, que tem pessoas de região diferente, estado diferente. E como é que essa relação dessas pessoas, que você vê o trabalho delas, tal, o desenvolvimento cultural e tal, e esse apoio do governo ou não com relação a essas práticas culturais, né, dessa comunidade japonesa, e como é que foi essa relação, como é que a gente poderia pensar nos movimentos que você tem trabalhado e tem pesquisado na comunidade quilombola, tipo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Acho que seria interessante você contar, né? Eu não sei se tem como criar esse diálogo entre essas duas comunidades, e você, como pesquisadora, como você vê? Era essa... Tá, eu vou responder aqui então, tá, Luciano? Depois passo para você. A imigração japonesa aqui no Brasil, ela chega principalmente pelo, né, tinha o Porto de Santos, então eles chegam no contexto da cafeicultura, né, no avanço da fronteira do oeste do estado de São Paulo. Então a gente tinha, na década de 20, 50 mais ou menos, o avanço da fronteira agrícola no estado de São Paulo. Hoje, o que a gente vê no Mato Grosso e na Amazônia é o que a gente viu na década de 20 e 50 aqui no estado de São Paulo. Então, uma expansão da fronteira agrícola, né, com a construção de redes de transporte e a chegada mesmo, né, de frentes. Então, o que vinham nas frentes? Tropeiros, né, e engenheiros, topógrafos, enfim, pessoas que estavam ali organizando a ocupação do território, né, e organizando no sentido militar mesmo, tá? Pessoas expulsavam quem estivesse ali antes na região. Tem vários mapas desse período que mostram o estado de São Paulo, toda a região oeste, como área despovoada, tá? O que é uma grande mentira. Sempre existiram povos indígenas nessa região que foram expulsos, massacrados, humilhados, enfim, aqui para cá, né? Então, as levas de imigrantes, eles chegam depois que tem essa limpeza do terreno, tá? E isso se dá, né? Acho que vocês estão só fazendo uma recapitulação. Teve a lei de terras aqui no Brasil. A lei de terras é a grande sacada jurídica de expulsão dos antigos poceiros e povos indígenas e ex-escravizados da própria terra. Por quê? A partir do momento em que você institui que o Estado é proprietário das terras devolutas, das terras que não têm propriedade, né, o acesso à terra se dá pela compra, tá? E aí, o que acontece? Povos indígenas e pessoas que estavam, né, sendo libertas do regime de escravidão, eles não tinham dinheiro, não tinham trabalho também, né? E aí o Estado começa a vender loteamentos de terra para as companhias de imigração ou para grandes fazendeiros, fazem acordos e tal, e aí a terra vira uma terra privada, né? Uma terra de propriedade privada. Então, grande parte das colônias japonesas, as principais colônias, né, que o Japão ele organizou também, a gente chama de imigração tutelada, a chegada de imigrantes aqui no estado de São Paulo, no Pará, no Paraná, enfim, no Mato Grosso do Sul, por meio dessas companhias de colonização, tá? E aí, em registro, por exemplo, tem um prédio histórico onde o SESC São Paulo, da unidade de registro, é sediado, que é dessa companhia, que é a KKKK, 4K. E aí, essas companhias, elas loteavam a terra e organizavam os imigrantes em uma estrutura que era centralizada. Assim. Então, tinha
o centro da colônia, as propriedades em volta, e isso distribuía não só a rede de comunicação, mas as informações e o fluxo das pessoas também, tá? Então, foi uma imigração que foi organizada não só pelo Estado japonês, mas com o aval do Estado brasileiro, né, na cessão dessas terras, na compra e na venda, enfim, né, atraindo os imigrantes para os lugares que o Estado brasileiro também considerava estratégico ter colônias de imigrantes dessa etnia, porque não é por acaso também que os trabalhadores migrantes rurais japoneses foram empurrados para as franjas de ocupação e outros ficaram mais nessas regiões perto dos grandes centros, tá? A minha família, por exemplo, foi para as franjas, né? Porque vinha de regiões também que já eram menos desenvolvidas lá do Japão, tá? Então, essa relação dos grupos de imigrantes japoneses aqui no Brasil com o Estado brasileiro, ela é uma relação muito pontuada por conflitos, articulações e diferentes instâncias também. Tem articulação em nível municipal, tem articulações locais com determinados vereadores, tem articulação com os governos, né, dos estados e tem articulações federais, tá? Isso varia muito com os momentos históricos, varia muito, né, com as correntes políticas dos governos, tá? Então, por exemplo, na época da ditadura, a gente teve campo de concentração, que muitas colônias, muitos imigrantes foram aprisionados, né? Teve ocupação de territórios de imigrantes japoneses aqui no Brasil. Então, por exemplo, a polícia chegava e destruía as casas e reocupava aquele lugar e falava, agora vocês não são mais donos aqui, a gente perdeu muitos terrenos nesse contexto, né? Escolas foram fechadas, teve proibição de falar a língua, então a geração dos meus pais cresceu nesse contexto em que a língua materna dos meus pais era o japonês, e em determinado momento da vida eles não podiam mais falar, né, o japonês. E aí tem todas essas questões, que são traumas geracionais mesmo, né, de ter crescido num contexto de perseguição étnico-cultural, assim. Como é que você trabalha o empoderamento, né, que é uma palavra que está muito forte hoje em dia, o empoderamento espiritual, étnico, né, do orgulho de ser daquele povo e tal, sendo que você está sendo perseguido politicamente, né? Então, isso aconteceu. O que eu vejo de paralelo, né, com as comunidades quilombola indígena com que eu trabalho, é que essa tensão com relação ao Estado, ela é um aprendizado histórico das comunidades, né? O Estado, ele é um aliado em determinados momentos. A gente precisa aprender a trabalhar com as normativas, com o jogo das instituições e saber que a gente tem aliados em determinados lugares. Mas o Estado não é uma força que se move linearmente, né? E nem é um parceiro constante. Muitas vezes o Estado ataca as comunidades, né? Muitas vezes as forças conservadoras, a ultradireita, se instrumentaliza no Estado para atacar e fazer o extermínio dessas populações e dos modos de vida. Então, a gente precisa... Esse é um aprendizado histórico que eu sei que essas comunidades compartilham, né? Porque tem, né, questões que são muito diferentes, que atravessam essas comunidades, obviamente. Dentro das comunidades também tem sua diferença, mas, de uma maneira geral, a gente sabe que o Estado tem essa faceta contraditória. Tá? Sou eu? Olha, eu levantei a mão porque comecei a colecionar perguntas aqui, então acho melhor fazer logo alguma. Seguinte, quanta coisa que você está falando que abre para tantas questões, né? Você fazer um comentário sobre o que a gente falou em função da pergunta da Elaine, né? Você citou em algum momento o marxismo, ou Marx, não lembro, mas essa coisa da
desfetização, sei lá, acho que é isso, né? Zação dos objetos, né? Quando o Henrique fala, né? Na roupa que a gente faz, no tecido que a gente faz, né? Se a gente começar a conseguir ver o humano ali, né? Porque parece que as coisas brotam do nada, né? São feitas do nada, né? A praça é feita do nada, né? A roupa vem do nada, a gente vai na loja, ela brota lá, né? Então essa coisa de colocar o humano, né? Como a gente vê agora no caso da música, que não tem mais os créditos, né, das pessoas que trabalham, né, as pessoas que trabalham no backstage, como elas são invisibilizadas, esses trabalhadores são invisibilizados, né, o pessoal que é chamado da graxa, né, o pessoal que trabalha nas áreas técnicas da cultura também, como são invisibilizados, né. Então, só me chamou a atenção isso, né, como é importante a gente desfetichizar, né, os objetos, as coisas, né? Então, isso foi só um comentário. Eu queria insistir um pouco numa outra questão, Aline. A gente esteve aqui, acho que no segundo ou terceiro encontro, eu nem estava, mas eu sei bem como é que é o discurso do Hudson Lima, que foi meu orientando de doutorado, e ele homem negro, né, foi pesquisar os músicos do início do século XX, né? E essa questão da ancestralidade se colocou para ele de uma maneira que ele falou: poxa, eu mesmo não conheço a minha própria ancestralidade, né? Como é que eu vou, né, pesquisar dos músicos, né? Como é que os negros se inserem nesse mercado, coisa e tal. E ele traz isso para a tese dele, para o texto dele, né? E isso não foi uma coisa totalmente tranquila, né? Porque a gente passa por várias bancas aqui e as pessoas têm maneiras diferentes, né, de entender quando né, a medida, ou quanto que a pessoa se coloca ali, quanto que isso é válido ou não é válido. Até um tempo atrás, era muito raro a gente ver, pelo menos na música, a gente vê a própria história de vida da pessoa refletida na pesquisa, né? Hoje em dia, não, hoje em dia já se valoriza mais, mas mesmo assim, parece que tem uma medida, né? Tem um ponto, até aqui você pode ir para além disso, já não é permitido, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: tanto na sua dissertação de mestrado, quanto no seu doutorado, ou até mesmo para além disso, você chega a... Eu estou com uma palavra na cabeça, mas que não é boa, que é teorizar, né? Teorizar sobre isso, mas você chega a colocar isso, né, no papel, né, de forma que outras pessoas possam ter como uma referência, você chega a criar isso, ou é uma coisa mais subjetiva, que fica ali por trás, de fundo? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso para a gente. E até mesmo ali, né, se você tiver algum texto para sugerir para a gente não faz leituras prévias às aulas, mas a gente sempre pede para quem vem aqui sugerir alguma coisa de leitura para a gente poder também acrescentar aqui. Legal. Sim, é isso, né? A gente vive nesse contexto de produção de mercadorias que é muito insana e assim, desfetichizar os objetos é um desafio ainda maior quando a gente considera que a nossa própria vida está sendo fetichizada, né? Porque é isso que acontece, sim, com as redes sociais, né? Tudo que você posta no Instagram é para valorizar você como um produto, né? Então, assim, como é que a gente vai ter uma relação com os objetos se a nossa própria relação com a gente mesmo já está, sabe, alienada, né? Então, e quantas pessoas têm depressão, desenvolvem distúrbios mentais e emocionais porque não conseguem atingir aquela felicidade que aquela outra pessoa está colocando naquele recorte. Às vezes você fala, gente, é uma loucura mesmo, sabe? Então, esse é um debate que a gente não pode deixar de fazer mesmo, sabe? Porque a gente vê as consequências, né, desse modo de vida, que é um modo de vida estúpido, né? Útil, assim, adentrando na vida das crianças também. Nossa, outro dia eu vi, tem um negócio de skincare para criança. Eu falei, gente, como assim, sabe? É uma coisa muito estapafúrdia, né? Então, como é que a gente chega nesse ponto de achar que, sabe, um cara tipo o Pablo Marçal, você fala, gente, não é possível, né?
Então, a gente precisa estar sempre batendo nessa tecla mesmo, sabe? Voltar mesmo para falar que a gente precisa disputar, né? A educação, sabe? Disputar os meios, disputar. E aí falar, marxismo sim, é marxismo sim, porque senão a gente perde muito, a gente vende a nossa alma para o mercado. Toda a nossa pauta, tudo que a gente fala em aula, a gente está fazendo uma aula aqui numa plataforma proprietária, sabe? De uma empresa, né? Que está gravando os nossos dados, entende? Então, outro dia eu fui dar uma aula falando sobre regulação da internet, a gente está regulando a internet ela é gerida por uma empresa, né? A gente, então, o nosso governo trabalha para os interesses de grandes empresas que não são nem nacionais, como assim, sabe? Então é isso, a gente precisa falar as coisas, porque senão parece que a gente desistiu da batalha, sabe? E eu acho que está longe disso, né? Está longe disso, assim. A gente está sabendo o que está acontecendo. A gente não está conseguindo, talvez, lutar e tal, mas a gente sabe o que está acontecendo, entendeu? Então vamos falar, vou voltar a falar dessas coisas, vamos disputar, né? E aí é muito importante, sim, desfetichizar os objetos, né? Colocar as coisas nos seus devidos lugares para a gente falar assim, olha, isso aqui é importante, isso aqui é prioritário, isso aqui não, isso aqui é cortina de fumaça, é distração, né? E sobre a questão da metodologia de pesquisa, eu faço esse debate, sim, no mestrado e no doutorado. Eu vou mandar o meu Linktree para vocês, o Henrique tem, né? Eu vou mandar para ele. Tem umas publicações que eu fiz também, que eu sou. Agora eu estou um pouco afastada, né? Mas militante da Craco Resiste, que eu acho que também interessa a vocês, que a gente trabalha numa perspectiva de arte e cultura com as pessoas lá do fluxo, né? Então, acho que pode ser do interesse. E assim, vamos falar então o que eu acho que acontece, né? Tem um regime de poder que impera, né, na dinâmica de citações. Né? Isso acontece. Por que a gente fica citando autor norte-americano, autor francês, autor europeu, sendo que aqui no Brasil, né, nos países que têm as nossas relações com porque a diáspora ela é transnacional, né? Então, qualquer comunidade diaspórica, as universidades, elas ficam falando de internacionalização e não sei o quê. Qualquer comunidade diaspórica é transnacional, tá? Eu tenho acesso a referências, né, de autores do Havaí, do Japão, da Nova Zelândia, da Austrália, da China, Coreia do Sul, Vietnã, não sei o quê. Por quê? Porque a comunidade asiática, ela é transnacional. A gente conhece as pessoas, tem as referências das pessoas, né? Assim como a diáspora africana, né? As pessoas estão em contato com pessoas do Moçambique, né? Libéria, enfim, vários países aí. Por que a gente não pode ser honesto e falar assim, essas são as minhas referências, vamos ampliar. E aí eu acho que entra naquela perspectiva da sua primeira pergunta, né? Que no fundo, a gente tem uma atitude ensimesmada dentro da academia. Que o regime de citação é sempre sobre quem é o importante, e é importante, né? Dentro da perspectiva de quem? Né? Por que essa pessoa é importante? É sobre um jogo de poder que acontece. Né? Então, a gente. Aline, uma coisa, só para complementar, uma coisa curiosa, curiosa não, um sintoma disso que a gente está falando aqui, né? Que quando a gente vai avaliar artigo, né? A gente, uma das perguntas é: esse texto que você está avaliando, ele apresenta um referencial atualizado, sei lá o quê, né? O que isso significa de fato, né? Porque a partir de qual perspectiva? E o que a minha perspectiva tem a ver com a perspectiva do cara que está escrevendo para eu dizer se ele está atualizado ou não, né? Então, isso já mostra muito isso também, né? Então, mas isso, é uma arquitetura que ela já está montada para pura reprodução, não é para criação, é reprodução. Né? E aí a gente que está dentro, como é que a gente dribla isso? Né? Como é que a gente ginga? Então tem um lance que eu acho que a gente aprende muito na capoeira, sabe? Que
outras ferramentas de luta e tal, que é isso, assim, o jogo existe, né? Como é que a gente vai jogar o jogo sem virar o poder? Porque isso também eu não quero, né? Eu também não quero ser a pessoa que vai ali, vai tolher a criatividade das pessoas e vai falar assim, não, você tem que caber dentro desse quadrado aqui, porque esse é o quadrado que eu acredito. Porque no fundo é isso, a gente tem que acreditar, senão a gente não consegue, né? Então, eu acho que tem adotar uma postura maleável mesmo, né? De saber qual é o mínimo que eu preciso fazer para também conseguir continuar jogando, mas trazer a minha autoria, né? Trazer os meus interesses, trazer as minhas referências e o diálogo que eu tenho com outras pessoas que são tão interessantes quanto que já está por aí, né? Então, é bem desafiador, não é fácil, porque, por exemplo, assim, adotar uma postura crítica de pesquisa do imperialismo japonês, por exemplo, me fecha algumas portas, óbvio. Porque um dos grandes financiadores de pesquisa, de articulação institucional que a gente tem aqui no Brasil com relação ao Japão, são instituições hegemônicas do Japão, né? E que estão aí, né, navegando dentro desse discurso ainda, né, que é imperialista e tal. Então, isso me fecha algumas portas, mas me abre outras também, né? Então, acho que a gente precisa ir entendendo e fazendo as nossas escolhas, e tá tudo bem. Quem escolhe também jogar o jogo do mainstream, tá tudo bem, que é um jeito de sobreviver também, né? A gente não tá aqui fazendo juízo de valor sobre as estratégias, eu acho que só estamos apresentando as que existem, acho que é isso. E quando a gente falou isso também no outro encontro que a gente teve, né? Quando a gente se dispõe a disputar, né? Se dispõe a disputar e não se coloca no conforto, né? Tem um preço a pagar, né? É isso, né? Se você vai fazer uma crítica à empresa que financia, é isso, né? Tem um preço, mas é isso, a gente tem que ter essa disposição também de pagar esse preço, porque senão também a gente não consegue disputar efetivamente, né? Eu queria muito provocar aqui o Tiago Cobre para falar alguma coisa. Eu sei que ele tem a contribuir com essa discussão que a gente está fazendo aqui, Tiago. Não precisa necessariamente fazer uma pergunta, mas se você quiser contribuir com alguma fala da tua perspectiva, será muito bem-vindo. Caramba, que provocação. Na verdade, essa última conversa, assim, né, realmente estava mexendo bastante comigo aqui. Eu estava mais refletindo do que pensando em elaborar perguntas. Mas eu acho que, assim, da minha perspectiva, né, assim, enquanto um homem negro, eu fiz exatamente esse trabalho, né, de buscar as minhas referências. Eu achei curioso isso, né, dessa noção transnacional da diáspora, né? No meu caso, até assim, eu procurei muito mais autores brasileiros para poder tentar responder as perguntas que são as perguntas prementes para mim, assim, as perguntas mais inquietantes, assim. E me vi diante desse embate de poder, né, que é um cânone estabelecido, e você tentando trazer outros autores que justamente caem nesse lugar. São autores que, em geral, os professores não conhecem, então, ou desvalorizam, né? É muito curioso, assim, no caso... eu acho que é um caso mais específico mesmo, né? Assim, é uma crítica recorrente dessa intelectualidade negra, é como que dentro da academia a produção intelectual desses autores negros é colocada no lugar de militância sempre, como uma coisa que não é científica, né? Então, assim, um primeiro lugar é esse, a gente tem que defender os autores, né? Defender a validade dos autores, né? E como que isso é difícil, né? Porque aí você tem que defender a validade desses autores a partir do quê? A partir do cânone. Então, é muito complicado. Você chega na pós-graduação tendo que... É aquela coisa, né? Assim, a gente negro cresce ouvindo isso, né? Você tem que ser 2 ou 3 vezes melhor. E acaba que a realidade é um pouco essa, porque você tem que conhecer o cânone, porque sem isso você não tem a possibilidade de fala, ou a sua fala é imediatamente deslegitimada.
E além de fazer esse trabalho de conhecer o cânone, você tem que fazer o seu corre para você poder falar o que você de fato quer, a partir dos autores que de fato te interessam, né? Então, essa parte específica do debate, assim, mexe bastante comigo. Não tem exatamente uma pergunta para elaborar, assim, mas eu acho que eu poderia contribuir. É isso. Eu me dou também com isso, viu, Tiago? Eu acho que é uma questão que é muito ingrata, assim, porque o projeto, na verdade, é de epistemicídio mesmo, né? Então, é um projeto de epistemicídio. E aí, é muito difícil a gente também, eu falo, né? Ah, vamos jogar o jogo, mas muitas vezes o jogo vai matar a gente, assim, né? O jogo é esse, se jogar o jogo ele vai matar a gente. Então, como é que a gente faz, né? Acho que a gente é feliz, a nossa geração é feliz, porque a gente vive num momento em que a gente já tem pessoas racializadas que viraram cânones. E aí eles podem apoiar a nossa jornada, né? Acho que eles podem ser um ponto de apoio. E eu imagino assim, na geração deles, como é que foi muito mais difícil e ver esse processo acontecendo e aí não ter nem muitas pessoas do lado para olhar, né? A gente já tem, né? Então, assim, eu acho que encontros como esse ajudam a gente a conseguir olhar para o lado, sabe? E a gente precisa estar organizado mesmo para produzir um campo de disputa mesmo, porque se a gente não se organiza, se a gente, por exemplo, nisso que eu falo, né, em política de citação, as pessoas vão citando os cânones, eles vão ficando cada vez mais importantes, e aí, mas ninguém conhece esse autor. Óbvio, porque ninguém cita, mas você não pode citar, por que eu não posso? Então é isso, assim, se organizar nessa frente também, sabe? Eu vou começar a te citar, vou dar um jeito, vou colocar seu texto lá, sabe? Ah, tem uma professora que está produzindo um trabalho, eu sei que ela é engajada, ela faz uma coisa importante, eu vou dar um jeito de colocar no texto. Não me importa, vou dar um jeito. Porque acho que é isso, a gente precisa ir também se organizando e fazendo acontecer de alguma maneira, né? Desistir é uma coisa que não dá. Né? Eu estou participando da programação aqui da ditadura, conversando com ex-presos políticos, e é isso, eles produziam as respostas que tinham naquele momento, né? Então, como que a gente vai lidar com o contexto que é apresentado para a gente, que não é culpa nossa, né? A gente ganhar o mundo do jeito que está, mas como é que a gente vai lidar com isso? Então, acho que tem algumas estratégias aí que a gente precisa estabelecer e se organizar, né? Fazer ações organizadas e articuladas. Sozinho a gente não dá conta. E é porque daí é isso. Então, tem um colega meu que é um artista que eu acho genial, ele chama Shima, lá de Belo Horizonte. Ele fala: a gente vai destruir sozinho ou construir junto? Eu acho que a gente precisa construir junto, acho que dá mais certo, sabe? Então, vamos organizar, tá junto, fazer esses mapeamentos e compor redes e criar grupos e fazer o que as pessoas já fazem, as pessoas, né, mainstream aí já fazem, já tem tudo pronto, a gente vai construir, então. Vamos construir os nossos, sabe? Porque essa ideia de que o cânone, o hegemônico, é a fala universal e dialoga com tudo, isso foi construído também. E eu não me interesso em estar nesse lugar. Não quero falar sobre tudo, sobre todos, a partir de uma perspectiva universal, não sei o quê. Porque eu sei que a grande potência está na diferença, na diversidade, no que compõe, sabe? No que é. Cara, mas isso aqui é muito diferente mesmo. Como é que vocês resolveram isso? Sabe? Então, eu acho que a força está nisso, assim, a gente é descentralizado mesmo, é muito mais complexo, é muito mais difícil de entender, sabe? É muito mais
é um modo de fazer e de estar no mundo que exige da gente também saber comunicar. Eu acho que é isso, assim, sabe? Então, inclusive isso que a Aline está falando e que o Tiago falou também é muito interessante, que eu lembrei aqui de um nome, nós temos vários, né? E como ela falou, que agora, essa geração agora, está tendo a sorte que tem um pessoal, né, aí que já está no trecho, vamos dizer, há um certo tempo, e está produzindo. E alguns pagaram com grande dificuldade. Por exemplo, um professor que eu conheci, que eu tive o maior prazer, que foi até a partir da conversa que eu tive com ele, que eu acabei, me deu condições de pensar os signos africanos e fazer o cálculo, é o pai da etnomatemática, o professor Bertrand D'Ambrosio. O Bertrand D'Ambrosio, quando ele começou a pensar, ele é da matemática, infelizmente faleceu, acho que tem 9 meses, um ano. E foi incrível, ele estava na Unicamp. Quando ele pensou na etnomatemática, a grande maioria dos matemáticos foram tudo contra ele. Ele teve que sair da Unicamp, ficou um tempo sozinho, aí depois outros autores começaram a olhar a etnomatemática com outro olhar, que era o olhar que ele estava mostrando, aí a USP acaba, no caso, chamando ele para poder trabalhar junto. Mas Bertrand D'Ambrosio, ele fez isso. Outro cara que é do nosso meio aqui no Rio de Janeiro, muito conhecido, Ney Lopes, né? Grande cantor, etnólogo, o cara é várias coisas. Mas você não vê ele na televisão, ninguém chama o cara está com 80 anos, gente. Entendeu? E escrevendo pra caramba. Então é uma referência para a gente importante. Músico, cantor, compositor, entendeu? Então, assim, eles estão pagando com um preço muito alto, entendeu? Assim, né? No meio musical, a gente não vê ele num programa, numa entrevista, muita gente nem conhece Ney Lopes, entendeu? Então, assim, então é como você, quando você falou, Aline, eu já me vejo esses nomes, sabe assim, né? O Luiz Rufino, até porque o pai dele já era Rufino, já sabe desenvolver, está aí também, o cara novo, está batalhando. O Simas, que está chegando agora, mas assim já também tem uma trajetória acadêmica, na verdade ele é professor, né, de história numa escola, mas ele está também, sabe, produzindo, mas é a nossa referência, entendeu? Assim, e outros também, né? Então, quer dizer, a Aline falou muito bem nessa questão de a gente ter esse olhar para trás dos que estão aí um pouquinho mais tempo que a gente e estão pagando um preço muito alto. E a outra questão que a Aline está falando também é essa questão da gente relacionar e se juntar. Ontem eu estava ouvindo uma menina, né, uma africana, uma preta, falar sobre unidade. Aquilo me chama muita atenção. Eu coloquei até no nosso grupo de saúde e espiritualidade, ela falando sobre unidade. Isso chama muita atenção, isso. Então, chama essa união, como está falando agora. Então, a gente tem que unir. Eu acho que essa ideia aqui de juntar esse grupo, chamar esses pesquisadores, esses professores, esses profissionais de áreas diferentes, é para isso. Para a gente se unir, um citar o outro, a gente criar um livro, escrever um artigo junto, sabe? É isso que vai dar força para a gente quebrar essa arquitetura que a Aline está falando, que já está montada há muitos anos. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, ainda essa rede social, essas coisas que a gente pode se unir e ir contra isso, essa questão hegemônica que a Aline fala. Né? Era isso. Posso complementar ou você quer falar? Posso? Tá, diga, pode dizer. Não, só complementar que o Henrique fala, né, que eles pagaram um preço muito caro, e eu acho que a gente também paga ainda, né? Eu acho que o preço é muito caro, sim, sabe? A gente ainda muitas portas se fecham, né? Muita dificuldade ainda tem na nossa vida. Mas eu acho que não ter referência é um preço muito mais alto, né? Então a gente, né, eles abriram um caminho que a gente também precisa honrar, assim, né? E agradecer por eles terem feito isso, assim. Sem dúvida nenhuma. E eu também sou desse tipo que gosta do coletivo e acho que só no coletivo é que a gente avança, né?
Eu queria só fazer um comentário aqui também em relação a o que foi disparado aí da fala do Tiago, né? Ainda tem as artimanhas do capitalismo, né? Que é pegar esses movimentos, né? O movimento feminista, o movimento da mulher negra, o movimento negro, o movimento... Né? E se aproveitar disso, né? E colocar isso em outro lugar, né? E não no lugar que a gente gostaria, né? Então, você vê, sei lá, propaganda da Natura, sempre tem agora tem a preocupação de botar uma mulher oriental, né? Uma negra, uma não sei o quê, uma gorda, né? Então, assim, esses movimentos também, né? O capital ele não é nada bobo, né? E nada, digamos, essas questões, esses movimentos que a gente vem fazendo, isso não abala, digamos assim. Ainda não abala, não era abala a palavra nem que eu queria, não ameaça, né? E exatamente por não ameaçar, ele é computado, né? Então, vamos botar uma mulher negra aqui nessa empresa, num cargo X, porque a gente já diz que... Mas quando, na verdade, as relações, a estrutura, né, ela não muda, né? Então, assim, me parece que essa coisa da gente pensar sempre de forma interseccional, né? De a gente não deixar a questão de classe separada da questão étnica, da questão de gênero, né? Que a gente desmembrar isso, a gente enfraquece. Eu estou falando isso porque eu queria ouvir você, Aline, queria ouvir você também, Tiago, e você também, Henrique, quem mais quiser falar sobre isso, né? Sobre essa impossibilidade, né, da gente pensar qualquer questão dessa que a gente tratou aqui, sem a gente pensar, não priorizando a questão da econômica, né, da estrutura econômica que, né, dita as regras para tantas coisas, né, para a nossa vida de tantas formas. Né? Não sei se eu me fiz entender, mas fica aí lançado. Então, e na música a gente vê o Spotify, né? Assim, um exemplo disso que você está falando com relação ao capitalismo, né? Que a gente vem bem discutindo, sabe, Aline? Aqui, a grande maioria aqui são todos músicos, né? A grande maioria, e a gente discute muito essa questão do capitalismo e a questão dessa produção cultural, né? E como o capitalismo ele influencia na carreira do músico, né? Do artista, né? Então, tipo isso que a professora Luciana está falando, que, aliás, é uma grande entendedora, melhor do que eu, nessa área, escreve coisas maravilhosas sobre essa questão do capitalismo e a questão da produção musical, né? Então, a questão do Spotify, por exemplo, é uma estratégia muito forte que coíbe justamente outros artistas, outros músicos de também venderem seus produtos, ou vende de uma forma diferente. Vai, Tiago. Consegui cutucar o Tiago. Conseguiu. Eu fico pensando, Luciana, assim, isso é complicado porque eu transito em alguns espaços de militância que são espaços de militância negra, que são espaços que têm uma certa aversão à esquerda e uma versão que eu não compartilho. Eu sou filiado ao PSOL, sou militante de esquerda, de várias instâncias, já fiz muito isso na vida, faço. Eu não compartilho isso, mas eu entendo, eu compreendo como que as falhas da própria esquerda criam uma certa ojeriza a certos movimentos que preferem uma via mais autonomista. Bom, isso... E aí acaba que o discurso racial acaba se descolando de um discurso de classe, porque às vezes falta um embasamento intelectual que não vá para esse lugar que eles têm uma resistência. Para mim, de fato, a gente tem que coligar as nossas pautas raciais com uma pauta classista,
com todos os problemas que a esquerda tem. Aí, quando eu falo de esquerda, estou falando tanto da esquerda partidária quanto dos espaços de militância e dos espaços intelectuais, onde eu acho que o buraco é, de fato, mais embaixo. Então, dito isso, assim, eu entendo que o capitalismo pega especificamente a pauta de representatividade, que, aliás, nos espaços mais sérios de militância, a pauta de representatividade não é assim, somos críticos, em geral, nos espaços de militância um pouco mais sérios, um pouco mais embasados, assim, são super críticas à pauta da representatividade, assim, que às vezes parece que a pauta da militância é essa, e não é. Não é. De fato, essa pauta especificamente, o capitalismo pega e transforma em mercadoria em 2 segundos, né? E isso acontece, a gente vê isso acontecendo. Então, assim, a questão não é colocar negros na visibilidade. Agora, eu acho que a questão também é colocar pessoas negras, colocar pessoas racializadas, né, nos espaços de poder. E aí a conversa é outra. A conversa é outra. Assim. Então, assim, eu acho só que a gente tem que pontuar isso, a importância de colocar pessoas racializadas, e no caso específico do Brasil, assim, com a nossa história, colocar pessoas negras nos espaços de poder. Assim, eu acho que essa disputa de poder é muito importante. E eu acho que a gente está aqui conversando num ambiente aonde essa disputa é premente, assim. Ela é fundamental, ela é urgente, e ela se dá tanto nesse lugar que a Aline está falando, da gente fazer essa disputa, por exemplo, das citações, né? Essa disputa de poder das citações, a gente transformar. Eu ainda eu discordo nesse pontinho da Aline, assim, eu acho que a gente ainda não está no lugar de ter construído cânones, eu acho que a gente está no lugar, sim, de ter construído representações importantes. Vi nesse programa várias vezes. Às vezes, a gente ainda tem que disputar e dizer que não é simplesmente militância. Eu estou falando de Fanon, por exemplo. Ainda se questiona Fanon. Se a gente não tem um Fanon como um cânone, a gente não tem nada. Assim, o que a gente tem são pessoas que já estão um pouquinho mais, e aí, de fato, eu acho que elas abriram um mato para a gente pegar um caminho que está longe de ser um caminho asfaltado, mas é um caminho com um mato um pouquinho mais aberto, e o que a gente tem são outras trilhas para cada um de nós irmos abrindo, assim, mas eu acho que essa disputa por termos pessoas, indivíduos, vários, nos espaços de poder, e aqui na academia isso é, assim, urgente, eu acho que isso ainda é um ponto muito importante, e eu acho que tem uma mudança estrutural, sim. Eu acho que, por exemplo, quando a gente enegrece esse espaço aqui, a gente muda as pautas, a gente muda a forma como a gente olha essas pautas, como a Aline falou, assim, é uma questão de honestidade intelectual, você assumir que o lugar de onde você veio, o corpo político que você habita, vai ter uma interferência gigantesca no discurso acadêmico que você produz. Isso é uma coisa tão óbvia. Isso só não é óbvio quando você só tem um corpo acadêmico branco que está lendo cânones brancos e escrevendo sob um ponto de vista branco. Quando você muda isso, você muda a produção acadêmica em si. E se isso não é estrutural, não sei o que é estrutura. Então, assim, eu acho que sem discordar da Luciana, porque eu entendi o ponto, entendi a provocação também, e agradeço. Então, assim, sem discordar, eu acho que essas mudanças, assim, elas são urgentes, assim, sem cair na armadilha boba do discurso da representatividade, que o capitalismo pega isso, transforma em token, transforma em produto, mas, assim, eu posso garantir, assim, a militância séria não está nessa, mas já não está nessa há muito tempo. Eu queria fazer uma fala bem rápida, mas daqui a pouco eu vou ter que sair porque eu preciso pegar minha filha. Então, né, não é querendo encerrar,
porque eu queria super continuar conversando com vocês, estou achando super interessante, muito importante, mas é isso, vou ser deselegante, vou ter que sair depois de eu falar, tá? Eu acho que tanto Luciana quanto o Thiago tocaram em questões que são muito importantes para mim, assim, né? O debate da interseccionalidade, eu acho que ele ajuda a gente a entender as camadas de opressão, exclusão e dificuldades e desafios que vão atravessando uma experiência individual ou experiências coletivas. Então, por exemplo, né, o fato de eu ser uma mulher asiática, né, descendente da diáspora asiática, mulher, mãe, né, que cresci no interior do estado de São Paulo, incide sobre uma perspectiva, né, de vida, assim, e da maneira como eu faço meus arranjos, assim, né. Isso é a interseccionalidade explicando, né, um pouco o meu perfil. Só que eu posso transformar isso num produto, né, que é o que as pessoas estão fazendo, que é o que a gente estava discutindo, né, de desfetichização de objetos e tal. A identidade virar um grande produto, né, na internet. E aí, eu acho que o Thiago muito acertadamente fala que, na verdade, quando essas pautas elas viram produtos, né, elas perdem todo o potencial revolucionário e crítico, assim, na verdade, porque a gente, quando vira um produto, a gente perde a capacidade de incidência, né? A gente não está disputando poder, a gente não está fazendo disputa quando a gente vira um produto. Né? Por que não tem nada a ver falar de representatividade e disputar cargos políticos ou disputar a universidade? Porque a gente está falando de poder, a gente não está falando de produto. Né? A gente reconhece onde é que estão os lugares que reproduzem o poder. A universidade é um lugar de muito poder na nossa sociedade. Né? Os cargos políticos são lugares de muito poder. Então, incidir sobre esses lugares não tem a ver com representatividade, tem a ver com mudança estrutural mesmo, né? Então, acho que é muito acertado mesmo essa sua fala, sabe, Thiago? Fazer essas disputas é incidir sobre o que a gente quer ver de transformação no mundo. Porque é exatamente isso, não tem como a gente querer transformação social usando o mesmo corpo que sempre teve aí no status quo, porque esse corpo, ele não pensa outro mundo, é isso, é a tecnologia, né? Com qual tecnologia você quer transformar, sabe? O corpo que está ali sempre que teve acesso ao poder, não sei o que, ele não tem as mesmas ferramentas que a gente vai ter, ele não vai pensar do mesmo jeito que a gente pensa, não se organiza do mesmo jeito, e não tem os mesmos valores, porque ele não foi criado dessa mesma maneira, né? Então, assim, falar que eu fui criada num contexto de comunidade, o que quer dizer? Na minha casa, se a minha irmã estivesse fazendo regime, todo mundo tinha que fazer. Se a gente vai ganhar um presente, todo mundo vai ganhar. Não tem assim, é o aniversário da Aline, então a gente vai fazer alguma coisa que os outros irmãos também possam fazer. Porque é desse jeito que eu fui criada. Então, se vem uma pessoa na minha casa, a pessoa vai ter acesso às mesmas coisas que eu tenho. Então, eu não vou ter. Naquele dia que a pessoa está ali, então eu não vou dar. Se eu não consigo fornecer a mesma condição, é isso que vai acontecer. São valores, né, que são criados desde que a gente é pequeno, que vai moldando o que a gente entende como pessoa. E aí não é indivíduo, é pessoa. A minha individualidade, ela se pauta por esses valores. E é dessa maneira como eu me enxergo. A pessoa que eu sou é isso. Né? E aí é desse jeito que eu me coloco no mundo. Então, assim, é sobre poder mesmo, sabe? É sobre disputar esses espaços e realmente, assim, pagar esse preço, né? Tem esse preço mesmo, não tem o que fazer, porque a gente vai entrar num terreno que a gente sabe que está sendo disputado, né? A gente sabe como é que estão marcando a gente, e a gente sabe do que a gente está abrindo mão para estar ali naquela disputa também. Né? E é isso, eu estou disposta. Né?
já vivi um monte de coisa que eu sei que não, então tá, então é isso, eu tô disposta a fazer isso. Então vamos se organizar e vamos. Que bom, Aline, conhecer pessoas como você. Isso dá alento no coração, né? Da gente saber que a gente, enfim, tem possibilidades, né? Não há uma impossibilidade, né? É difícil, mas há uma possibilidade, né? E é isso. Muito disso que tudo está falando. Então, agradecer, Aline, pela sua intencionalidade, a sua integratividade. Obrigado por dispor da sua agenda, que eu sei que é a maior correria de trabalho acadêmico e profissional, família, como mulher, mãe aí, né? Então, obrigado. Para mim foi uma grande honra conhecer vocês. A gente sabe que é difícil, mas que trabalho com arte, cultura, que a gente gosta de fazer bonito também, né? Então, vamos fazer bonito, tá bom? Vamos conversar mais e se organizar. Estou à disposição aí para o que vocês quiserem e fico esperando o próximo convite.